Olá, então, pessoal. Vamos então para a aula para entender sobre a empresa OpenAI, ok? O que é essa empresa? Ela é uma organização de pesquisa em inteligência artificial que teve como principal objetivo, na sua criação, no seu gênesis, promover o desenvolvimento da inteligência artificial, diz ela que de forma segura e responsável, ok? Nós vamos falar um pouco mais para frente depois do decorrer dela, se isso pode ser questionável ou não, ok? Ela foi fundada ali ah, lá por 2015 e a gente vai ver quais foram um dos fundadores, ok? Ela se diz com a missão de tornar a inteligência artificial acessível para o maior número de pessoas possível, tá? O que ela fez até agora, né? Com o que é o produto dela? O principal é o chat GPT, que a gente já vai ver, que é baseado no GPT-3, que é de um modelo de linguagem mais avançada que a gente vê hoje disponível da forma da inteligência artificial, certo? O que é a inteligência artificial, o OpenAI, faz que a gente vai ver que pode ter um pouco de conflito de interesse, né? Ela acaba colaborando com outras organizações, instituições para pesquisa, desenvolvimento, tecnologias, enfim, e talvez até com o governo, que não é bem claro para a gente até agora, certo? Então vamos lá. Falando da empresa em si, a gente já falou um pouco. E a gente tem esse carinha aqui, no caso Elon Musk, é um dos fundadores, ok? Quem mais? Além do Elon Musk, para quem tiver interesse aqui só falando, né? Os outros fundadores foi o Sam Altman, Greg Brockman, Ilan Silverstein, Wojciech Zaremba e mais alguns. Esses foram os principais. Desculpe a pronúncia, mas eu vou deixar também o nome deles para quem tiver interesse de pesquisar mais a fundo. Eu vou deixar esses nomes aqui para quem quiser dar uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Mas, assim, para mim, o que mais importa aqui no caso seria o Elon Musk, principalmente, porque a gente vai ver um pouco sobre a história ali que ele acabou saindo em certo momento, ok? E como foi falado, né, o objetivo principal dessa empresa é desenvolver as tecnologias de inteligência artificial. E uma das coisas que é dito pela OpenAI que é para torná-las acessível ao maior número de pessoas possível, ok? A gente vai ver sobre o chat GPT e realmente ele está acessível para todo mundo que deseja entrar no chat, fazer sua busca, enfim. Outra parte também, o DALL-E da OpenAI, também está acessível para todo mundo de forma gratuita, de maneira limitada. A gente vai ver como que ele funciona, mas basicamente ele cria imagens aí a partir da descrição das pessoas. Você tem um plano gratuito dele, né? Também é com o mesmo login que você usa no chat GPT, você vai ter lá um número limitado de imagens para serem criadas por mês, ok? Outro produto, né, principal aí da OpenAI foi a OpenAI Engine, que era um ambiente de simulação para as pessoas de dentro da empresa, né, aprenderem sobre inteligência artificial, ok? Então, era uma própria ferramenta que foi criada pela OpenAI para que os seus colaboradores desenvolvessem a habilidade de entender e aprender a trabalhar para e com a inteligência artificial, ok? Em 2017, então, teve o GPT, que tanto é falado sobre o GPT-3, ok? Que basicamente a sigla GPT, desculpe, é Generative Pre-trained Transformer, ou seja, basicamente ele fala que é uma inteligência treinada, ok? Então, esse daqui só coloquei aqui para mostrar aqui para vocês qual que é o símbolo, digamos assim, do OpenAI. Eu vou falar também uma curiosidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar um, um dos primeiros projetos aí da OpenAI, o Dactyl, que ele é um robô capaz de manipular objetos com precisão, ok? Então é esse robozinho aqui, que basicamente, né, a pessoa utiliza isso para dar input. O início desse projeto foi baseado em alguns jogos, inclusive, para entender como que o ser humano ele interagia com jogos de computador. Então, o Dota, o próprio Dota, né, foi um dos jogos aí que levou aí
a criação desse Dactyl. Dactyl, vocês já devem ter visto essa sigla, né? Eu acredito que seja do latim, ou enfim, ele significa dedo, né? Só curiosidade, né? Quando você fala pterodáctilo lá dos dinossauros, ptero quer dizer asa, dáctil quer dizer dedo, então o dinossauro lá era dedo de asa, enfim. O dáctil aqui quer dizer dedo, realmente. Então por isso que ele tem esse formato para a inteligência artificial entender como que o humano conseguiria, como que o humano tem a interface com a máquina, especialmente em jogos, mas enfim. E aqui desenvolvido de uma forma aqui para o humano conseguir a melhor manipulação ali do teclado, enfim. Ok? Como eu falei, foi principalmente ali para entender, especificamente, né, eu falei o jogo Dota, né, mas o Dota 2 foi na época criado para isso. E a gente vai ver que apesar do OpenAI falar que a inteligência artificial desenvolvida por eles, né, tem o objetivo de ser a mais segura e responsável do mundo, né, ou mais segura e responsável possível, uma das coisas que aconteceu em 2018 foi a saída do Elon Musk. Então, um dos seus fundadores, né, no caso o Elon Musk, é o mais famoso aí com toda certeza, né, falou que ia sair da OpenAI. E por que aconteceu isso? Segundo ele, foi por causa de conflitos de interesses. Ok? Então ele deixou o conselho de administração da OpenAI em 2018, explicou a saída no Twitter, falando que não queria ser encarregado de conflitos de interesses potenciais à medida que a OpenAI se expande para trabalhar com empresas governamentais e comerciais. É aquilo que eu pedi para vocês lembrarem ali no começo dessa aula, né? Falou que era para trabalhar junto com outras empresas, enfim, mas ao mesmo tempo ser independente. Então, o conflito de interesse aqui que o Musk se refere seria com relação a essa independência ou não. Ou seja, no início a OpenAI falou que ia ser totalmente independente para trazer as pessoas de maneira transparente e clara e independente. Entretanto, o Elon Musk viu aí em 2018 uma interdependência, enfim, a gente vai ver um pouco, por exemplo, com o envolvimento da OpenAI com relação à Microsoft. Alguns de vocês já devem ter visto, mas teve aí um aporte de algo próximo a 10 bilhões de dólares da Microsoft na OpenAI. Claro, quando uma empresa faz um aporte desse tamanho dentro de uma outra empresa, ou aqui que se a gente pode chamar essa empresa, a OpenAI, de startup, né? Se uma empresa do tamanho da Microsoft aporta numa startup desse jeito, é muito difícil você acreditar que não tem aí nenhuma dependência, nenhuma interdependência entre uma empresa e a outra, certo? Então, a gente sabe que o próprio Google, né, ficou muito preocupado com a capacidade dessa empresa, da OpenAI, do GPT, do ChatGPT principalmente, e já direcionou aí todos os seus esforços, inclusive cancelando alguns outros projetos, acabou direcionando todos os seus esforços aí para inteligência artificial, para combater, entre aspas, o ChatGPT, né? Ou seja, criando alguma inteligência artificial, alguma ferramenta que pudesse ser suficientemente bater de frente com o OpenAI, ok? O que o Musk falou também, para não sair totalmente, ele falou que continuaria a apoiar a empresa financeiramente e a usar seus projetos em uma das suas empresas, mais especificamente a SpaceX. Okay? Ou seja, ele saiu ali como parte dos diretores da empresa, mas ele ainda usa os serviços da empresa, né? Ele ainda tem alguma parte de envolvimento com a empresa, e a outra empresa dele, né, a SpaceX, ainda usa os recursos da OpenAI. Recursos quero dizer serviços, ok? Então, principalmente, né, o que quer dizer isso? Que ele não queria fazer parte da OpenAI porque ele viu realmente conflitos aí de interesse, ok? Outra coisa que também se diz, né, a gente vê que às vezes a OpenAI, há rumores de que ela utiliza trabalho juntamente com governos e tal, e a gente sabe que a SpaceX aqui também é uma startup, né, considerada uma startup. Ela presta serviços para a NASA, que é um órgão totalmente governamental, ok? Um pouco mais para frente a gente vai ver também a relação do Twitter e que o Elon Musk baniu, ok, a, a, todo
todo o conteúdo do Twitter que seja disponível aí para o OpenAI. Vou falar um pouco mais disso na próxima aula. Até a próxima aula então, pessoal.